Boa noite, meus amigos e irmãos. Estamos novamente num dia de estudo da Palavra de Deus, pedindo a Ele proteção, graça, misericórdia. Que o Senhor esteja conosco durante esses instantes que iremos passar juntos. Que a mão poderosa do Senhor esteja derramando bênção, misericórdia e graça sobre a vida de cada irmão que esteja neste instante acompanhando esse estudo. É a nossa oração, é o nosso desejo que o Senhor esteja conosco em mais essa jornada. Nós estamos continuando o nosso estudo no livro de Apocalipse. Vamos, então, continuar navegando através das páginas da Bíblia sobre escatologia. Estamos já no capítulo 2 de Apocalipse. Ao fundo aí os irmãos vê a vista da ilha de Patmos, lugar onde João estava preso quando ele foi revelado a ele as escrituras sagradas a respeito do texto do Apocalipse. Nós observa que é uma ilha vulcânica, né? É uma ilha formada por lava de vulcão, e não existe nessa ilha sequer um leito de água. A água era trazida pelos moradores do continente. A ilha de Patmos fica aí no território grego. Os irmãos observam a panorâmica dela hoje, né? Bem lá no centro está uma catedral chamada Catedral de São João, né? Foi erguida justamente próximo onde era o presídio construído para abrigar as pessoas que eram levadas para Patmos. Portanto, um lugar bem ermo, né? Apesar de hoje ter construção, nós observamos a característica do terreno, é um lugar de muita acidente, né? Um lugar realmente não muito agradável de estar, somente naquela época. Nós estamos, então, progredindo e andando no estudo do livro de Apocalipse, e já vamos então entrar a carta das 7 igrejas, capítulo 2 de Apocalipse, texto que passaremos então a examinar a partir de agora. Há uma divergência nas visões escatológicas a respeito das igrejas. Se a gente for pegar, por exemplo, a visão futurista, que é a maioria dos irmãos seguem a visão futurista, somente os irmãos dispensacionalistas, futurista e dispensacionalista é a mesma coisa, mais os irmãos da Assembleia de Deus, ou até alguns irmãos batistas ainda creem mais nessa. Eles acreditam que as 7 igrejas representam um período diferente na história da igreja, né? E se a gente fosse então analisar pela ótica dessa visão, a igreja que estaríamos então em evidência hoje seria a igreja de Laodiceia. As demais igrejas não estaríamos no foco do texto sagrado. Bom, mas essa é a visão futurista, né? Com base naquilo que nós estamos estudando, a gente então analisa sobre outro ponto de vista. As igrejas então mencionadas, as 7 igrejas, e aí então a gente tem um mapinha de onde está Patmos, seguindo aí o ponteiro do mouse, Patmos está aqui. A gente vê que as cartas foram escritas e entregues numa ordem de sequência de cidades. Então a gente tem primeiro aqui Éfeso, depois então a gente vai para Esmirna, chegando então Pérgamo, Tiatira, depois, então, de Tiatira, Sardes, está aqui embaixo, Filadélfia e a última igreja, então, a 7ª igreja, Laodiceia. Perceba que elas estão numa rota da estrada, né? E nós vamos ver um pouquinho mais das características da cidade de Éfeso. E as cartas foram entregues justamente obedecendo essa estrada aqui e, na sequência, na ordem das cidades. Para a nossa aplicação, as 7 cartas às igrejas, elas têm uma aplicação literal, ou seja, elas querem realmente dizer aquilo que está escrito, não tem uma simbologia ali representada.
né? É característica do texto Apocalipse, uma das características que a gente citou é que justamente, além de ser um texto escatológico, um texto profético, é um texto em forma de carta, como a gente tem os Filipenses, os Efésios, e por aí vai, né? Então, nós analisaremos sobre essa ótica de carta, um aspecto literal na interpretação do texto e extraindo da literalidade, ou seja, daquilo que está acontecendo naquelas igrejas, no contexto de suas cidades. Então, a gente tem também aí lições que são aplicadas à nossa vida hoje. Né? A gente não pode ver o texto somente relacionado a essas cartas sobre outra visão, que não seja a visão de carta, extraindo delas lições e aplicações práticas para o nosso dia de hoje. Então a gente tem aqui, logo seguido, uma animação do Google a respeito de onde está a cidade de Éfeso. Ela localizada, a primeira cidade logo saindo de Patmos. Essa é a vista de Éfeso nos dias de hoje. É uma cidade localizada na Turquia, portanto, é a primeira rota onde está o alvo da primeira igreja mantida por João. A gente então analisa o texto com a seguinte aplicação. Se as 7 igrejas não são aplicáveis aos nossos dias, se elas não têm lição, a gente observa, por exemplo, o que diz lá em 1 Coríntios 10, versos 5 e 6, que diz assim: contudo, não se agradou da maioria deles, porque os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Aí, então ele faz aquilo que nós iremos fazer no texto de Apocalipse 2, aplicando. Então ele diz: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Perceba que eu marquei ali, ocorreram como exemplos. Então vamos olhar para as circunstâncias da igreja de Éfeso e tirar para nós também exemplos. O texto ainda de Coríntios 10, 9 a 11, tem também um sentido bem parecido, que ele diz: não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpentes, falando ainda do povo que estava atravessando o deserto. E não se deixaram como algum deles, aliás, e não se queixe como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Então, naquela travessia, os irmãos lembram, um povo que reclamava, que queixava, e tudo isso ele citando, como trazendo para nós exemplo, não é? Não fazer o que eles fizeram, não ter a atitude que eles tiveram. Aí ele vai falar da estátua, que da serpente, e também das queixas, das reclamações. Aí ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, ou seja, esses exemplos devemos sempre estar olhando e tirando lições para os nossos dias, para a nossa vida, ver se também eu não me comporto da mesma forma, né? Se eu faço também as mesmas coisas. E o texto prossegue dizendo: e foram escritas como advertência. Olha que coisa importante. O exemplo como advertência para que não cometamos os mesmos erros, as mesmas falhas, porque estaremos também sujeitos às mesmas consequências. O texto da Bíblia lá em Gálatas fala: não errei, porque a advertência é essa. Não erre, porque se você errar, você vai colher a consequência do seu erro. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, né? E o texto vai continuar dizendo para advertência para nós sobre que tem chegado o fim dos tempos. Ainda mais aí ele enfoca o texto de Coríntios, que esses exemplos e essa advertência, elas ainda têm um tom ainda muito mais forte, muito mais, vamos dizer assim, sério, urgente, porque estamos vivendo um contexto de fim dos tempos, né? Então vamos estar ligados, vamos estar justamente confiantes e observando exemplos e estando atento às advertências. Aí então a gente entra na carta
diretamente a carta de Éfeso. Cada igreja, nós vamos observar, existe uma sequência exatamente igual no roteiro do que é tratado o assunto. Então, nós temos uma saudação, a forma como Deus se apresenta à igreja, e 7 formas diferentes de Deus se apresentar a cada igreja. Percebam que Deus se apresenta a Éfeso de um jeito, vai se apresentar a Esmirna de outro, a Pérgamo de outro, assim por diante, até Laodiceia, de forma diferente, retratando justamente a realidade daquela igreja. 7, como a gente viu, 7 o número de Deus, 7 o número da completude, da plenitude, né? Ele falando de 7 formas de saudar, como todas as possíveis, e a característica de cada igreja. Então, em cada tempo, em cada igreja localizada no mundo, ou seja, em todos os lugares, Deus tem essa finalidade de completude, né? E aí vamos observar, então, que Deus, a Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. As 7 estrelas são os profetas, são os seus líderes, são os seus anjos, são os seus pastores, as lideranças. Então Deus tem os líderes das igrejas em sua mão, sejam eles quem forem, sejam eles bons, ruins, ou seja lá como eles estiverem. E devemos sempre ter em mente isso. Na mão direita de Deus, na mão da autoridade de Deus, assim como Deus coloca na autoridade, constitui essas pessoas, esses líderes, como também autoridades por ele, e ele tem essas pessoas na sua mão direita. E ainda, e aliás, continuando, ele diz, e anda entre os 7 candelabros de ouro. 7 candelabros de ouro, a gente aprendeu que são as igrejas. Então Deus tem os seus líderes na mão e na igreja ele anda misturado, né, ali junto aos seus membros, a sua igreja, né? Ele está entre os 7 candelabros, ele está entre todas as igrejas. É importante, né? Quando a gente se reúne na igreja, em um culto, ontem estivemos na igreja e poucas pessoas estavam ali, e às vezes a gente fica imaginando assim, devia ter mais gente, devia ter mais pessoas aqui, e não damos conta que a presença mais ilustre e a presença mais importante é a presença do Senhor, que ele diz que ele está ali, ele está entre poucas pessoas. O texto sagrado vai dizer também que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Né? Então ele está na casa, ele está em um lugar onde o seu nome é cultuado, porque ele diz que ele está entre os seus 7 candelabros, entre todas as igrejas. E ele se apresenta a Éfeso, dando a ele esse esclarecimento. Eu tenho o seu líder na minha mão direita e estou entre vocês. Estou entre vocês. A igreja de Éfeso, ela está na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso é uma cidade importante no Império Romano. Ela está na entrada da Ásia, então faz aquele confronto entre a Europa e a Ásia, e a entrada do Império Romano na Ásia é Éfeso, uma cidade estratégica, perto do mar ali, perto do mar Egeu, cercado de estradas, né? Você vê que para ir para as outras cidades a gente passa primeiro em Éfeso. Então, localização estratégica, uma localização importante, mercado importante, rota de navios e assim por diante. Uma cidade muito importante, uma população estimada, segundo os historiadores, entre 250 mil e 500 mil habitantes. Vamos imaginar uma cidade do porte, do tamanho de Vitória da Conquista. Falar, não é tão grande, mas para a época, né, para a circunstância, era considerada uma cidade grande e estratégica. Uma das características marcantes na cidade de Éfeso era a adoração à deusa Diana, Artemis, também conhecida como Artemis. Né? Há também alguns estudos, algumas coisas que ela vem lá das raízes da adoração dos tempos da Babilônica, né? Da Babilônia, eles vão passando por tempos, por impérios, e vão recebendo nomes diferentes. Mas a deusa Diana
também conhecida como Artemis, era dos focos da característica de Éfeso. Vai dizer lá das mulheres que eram consideradas sacerdotisas da Diana, que na verdade no popular eram prostitutas, eram mulheres que se prostituíam, e a prostituição era uma forma de adoração a Diana. Então era um fato de muita notoriedade para os efésios, né, para os habitantes de Éfeso, essa adoração a Diana. Portanto, um contexto de profanação, de promiscuidade sexual, que é também uma das características fortes do Império Romano. Então, Éfeso vivia sobre este contexto. A história da igreja de Éfeso, ela acontece na segunda viagem missionária de Paulo, e lá onde ele deixa Áquila e Priscila como líderes daquela igreja. Esse texto está registrado lá em Atos 18, vai de 18 a 26, e na sua segunda viagem, então, começa o processo de evangelização de Éfeso. Já ali estão inaugurando a igreja. Na sua terceira viagem, Paulo fica em Éfeso por 3 anos, e esse texto está lá em Atos 19, 1, 41, os irmãos depois podem ver, também o verso 20 e 31, ele fica por ali, por Éfeso. A gente percebe que Paulo gastou um tempo considerável em Éfeso, e a gente vai entender, aliás, a gente já pode imaginar todo o contexto da cidade de Éfeso, por conta desse culto a Diana, por conta de uma série de coisas que aconteciam ali, de cunho doutrinário, espiritual, e ele se dedica um tempo no seu ministério considerável em Éfeso, né? E durante a sua prisão em Roma é que ele escreve a epístola aos Efésios, e lá já estaria pastoreando o jovem Timóteo, né? Pastoreando aquela cidade de Éfeso. Está lá em Timóteo 1, verso 3, registrado esse contexto. Desde o início da viagem, da caminhada de Paulo a Éfeso, há um contexto muito forte de doutrina, né? Então ele regulamenta, ele ensina, ele pede muito, na questão de perder, mas ele insiste tempo em ensinar as doutrinas na cidade de Éfeso, devido à grande, vamos dizer assim, dificuldade que aquelas pessoas tinham, principalmente pelo número de cultos do paganismo. Aí vai entrar a questão dos gnósticos, um monte de coisas, de heresias que afetavam a igreja naquele início. E a igreja de Éfeso, ela recebe forte orientação doutrinária. Então era uma igreja preparada doutrinariamente, uma igreja que foi exaustivamente ensinada. E os irmãos ali eram realmente pessoas que conheciam profundamente todas as doutrinas. Se a gente pegar, por exemplo, a doutrina da graça, que está lá em Efésios 2, né? E a gente vai ver a riqueza daquele texto que era ensinada aos Efésios. E prosseguindo, então a gente vê, e justamente o que eu estava falando, Atos 20, 29 a 31, diz do perigo que era ali, que aqueles irmãos e a igreja de Éfeso enfrentavam em relação aos falsos mestres que viviam entre eles. Paulo orientou a Timóteo a admoestar, ensinar, ensinar de forma incisiva, ensinar de forma insistente, ensinar a não receber outra doutrina, a não se dobrar aquilo que não era justamente o evangelho puro e santo que o Senhor Jesus Cristo ensinou e deixou. Então, Timóteo continuou nesta caminhada doutrinária. A carta de Paulo aos Efésios destacou a importância do amor, e aí a gente vai ver já no texto de Apocalipse, né? Um tema frisado também nessa carta no Apocalipse 3, né? A gente vai ver justamente essa característica logo a seguida, que a gente vai então entender isso. Efésios 5, verso 2, vai justamente frisar a importância de um evangelho com bases fortes doutrinárias, conhecimento, né?
estudo, mas também com o foco também no amor. E aqui o texto vai dizer ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: estas são a palavra daquele que tem as 7 estrelas na mão e anda sobre os 7 candelabros de ouro. Isso aí nós já vimos, né? De que Deus tem os seus líderes na mão e que ele está no meio, andando na igreja. E aqui é uma característica que nós já destacamos no início do texto. Então, ele vai começar a fazer os questionamentos e as instruções à igreja de Éfeso. Perceba como essas coisas se aplicam aos dias de hoje e à nossa necessidade. Então, ele vai dizer: conheço. Ele se apresenta como que tem os seus líderes na mão e anda pelas igrejas, e por isso, olha que coisa, ele anda no meio da igreja. Então ele vai dizer: eu conheço. Por que ele está dizendo que eu conheço? Porque eu estou no meio de vocês, eu circulo entre vocês, eu tenho observado vocês. Então esse contexto de conhecer, ele serve justamente para os nossos dias de hoje, porque muita gente hoje vive um evangelho de fachada, como se ele fosse crente para dar crente de aparência, mostrar alguma coisa. E olha como o texto já começa entrando de sola, pesado, né? Conheço as suas obras. Deus conhece todas as coisas. Ele anda no meio da igreja, portanto, ele conhece, ele sabe o que a gente anda fazendo, como conhecia o que aqueles cristãos faziam. Então, diante de Deus, como a gente viu na visão de João, no Apocalipse 1, com os olhos de fogo, não se pode esconder nada. Mas ele se apresenta, então, à igreja de Éfeso, como a igreja conquistense, as demais igrejas da nossa cidade e do mundo, justamente já dizendo de cara: eu conheço as obras de vocês, conheço o que vocês andam fazendo. E aqui é um contexto de não só na igreja. Conheço o que você anda fazendo na igreja, conheço o que você anda fazendo no trabalho, conheço o que você anda fazendo onde você anda, quando ninguém está por perto. E aí ele começa a se revelar assim, diante daquele que conhece e sabe de todas as coisas. Então ele vai dizer aqui: eu sei que vocês têm trabalhado arduamente, sei que vocês têm sido perseverantes. Elogio à igreja de Éfeso. Vocês têm trabalhado, vocês têm sido perseverantes. Então todo o trabalho, toda a nossa perseverança, Deus não vai ficar despercebido. O Senhor vê o empenho de cada um, Ele vê exatamente o que cada um está fazendo e Ele vai justamente classificar aquilo que estamos fazendo. Então aqueles irmãos, eles trabalhavam arduamente, eles eram perseverantes, eles não começavam as coisas e deixavam para lá, não, eles iam até o fim. Então, portanto, uma igreja que é produtiva, uma igreja bênção. Qualquer pastor que queria participar e dirigir uma igreja dessa, uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera, uma igreja que não desiste fácil, né? E ele fala mais ainda, elogiando a igreja de Éfeso: eu sei que você não pode tolerar homens maus. É uma igreja que não se cala diante da maldade, que não tolera atitudes ruins, que é pautada pela bondade. Né? Como uma igreja dessa faz falta nos dias de hoje, não é verdade? Então, uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera, uma igreja que não tolera o mal, a igreja que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, uma igreja que não aceita qualquer discurso, qualquer doutrina, qualquer um que chega falando lá, né? Eles vão saber quem é essas pessoas, eles vão saber do que se trata, vão conhecer o que está por trás do discurso, não vão engolir qualquer coisa de qualquer um. Uma igreja que tem discernimento, como faz falta discernimento no meio do povo de Deus hoje, né? A gente tem dito amém, glória a Deus, para qualquer coisa que a gente ouve e escuta, a gente nem sabe, nem conhece, não investiga. Mas a igreja de Éfeso, por conta do seu ensinamento doutrinário forte, era uma igreja que tinha essa característica, uma igreja que não tolerava maldade, e quem chegava lá para dizer alguma coisa, eles colocavam à prova. Não
se dobrava facilmente, né? Revelava que, e descobriu que eles eram impostores. Quantos no meio do povo de Deus hoje vivem como impostores, né? Sendo colocados em posições de destaque por muitas igrejas e não são, vamos dizer, confrontados. As igrejas não confrontam, porque hoje, se você confronta, se você diz alguma coisa, você é confusento, você está querendo criar problema. Mas os irmãos de Éfeso não engoliam qualquer um, não. Eles iam para o confronto, eles iam investigar, eles revelavam aqueles que eram impostores. Não tinha clemência, não tinha, vamos dizer assim, nenhum tipo de acobertamento. Eles não toleravam os impostores, e tudo isso aqui é reconhecido pelo Senhor. Então eles vão dizer: você tem perseverado e tem suportado o sofrimento por causa do meu nome. Portanto, uma igreja que testemunhava. A gente observou logo no primeiro diz que testemunho é martírio. E toda igreja que segue este caminho de não tolerar o mal, né, de pôr à prova impostores, de uma igreja que persevera, que trabalha arduamente na obra do Senhor, ela vai sofrer justamente sofrimento. E aqueles irmãos estavam passando por isso. E aí o Senhor diz: eu sei de tudo isso, eu estou vendo tudo isso, eu estou a par de tudo isso que está acontecendo, porque ele estava no meio da igreja. Ah, que coisa interessante, né? O Senhor andava no meio deles, então ele estava vendo tudo. É engano nosso, irmãos, achar que Deus está distante, que Deus não vê nada, que o Senhor está muitas vezes assim, longe de tudo, alheio a tudo. Não, o Senhor está no meio de nós, ele está vendo tudo, anotando tudo e observando tudo. Então ele diz para os irmãos de Éfeso: vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Porque uma coisa é você sofrer sofrimento, você sofrer perseguição e baixar a guarda. Aqueles irmãos, eles eram perseguidos, eles suportavam o sofrimento, mas eles não desanimavam, eles não desfaleciam, eles não ficavam desanimados, desmotivados. E o pastor estava falando ontem justamente isso no culto, de como o coronavírus tem deixado as pessoas também desfalecidas, desanimadas, com medo, acovardadas. Então, se o coronavírus tivesse atacado a igreja de Éfeso, eles não estavam justamente preocupados com isso, eles estavam ali de pé, suportando, e por causa do nome do Senhor não tinha como eles estarem desfalecidos. Essa é a igreja de Éfeso, a igreja que realmente tinha um compromisso e que trabalhava arduamente na presença do Senhor, não é? E a carta prossegue, é uma característica que nós vamos encontrar em todas as igrejas. Ele vai fazer elogios, ele vai fazer considerações em que ele acha de positivo, mas toda igreja tem problema, né? E a igreja de Éfeso também tem problema. Apesar de ser uma igreja perseverante, uma igreja atuante, uma igreja que trabalhava e suportava arduamente aquela perseguição, o texto vai dizer o seguinte: contra você, olha bem, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Aí então você fica assim: poxa, como que uma igreja que persevera, uma igreja que trabalha, uma igreja que atua, uma igreja que não aceita impostores, uma igreja que zela pela doutrina, vai ter erro? Mas tem. E aqui talvez seja um erro terrível, talvez seja um erro que todos nós também estamos cometendo, e vamos pensar nisso. E ele vai dizer: eu tenho contra você uma coisa, eu observei, andei no meio de vocês, circulei, vi cada um, há um problema com vocês, vocês abandonou o primeiro amor. E o que significa isso? O que significar abandonar o primeiro amor? Coríntios 13, 3 é a inspiração para Paulo de destrinchar esse tema do primeiro amor.
E o texto vai dizer o seguinte: irmãos, conhece 1 Coríntios 13, é o texto do amor, né? Ainda que eu fale, né, a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor. E ele continua dizendo assim: ainda que, aí aqui, ainda que, contextualizando a igreja de Éfeso, ainda que eu seja perseverante, ainda que eu trabalhe, ainda que eu seja realmente zeloso na doutrina, ainda que eu faça e passe por sofrimentos em nome do Senhor, ainda que eu seja até um mártir, que eu dê o meu corpo para ser morto em nome do Senhor, ele vai fazer uma advertência. Ainda que eu faça tudo isso, e aqui ele fala, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, me despreender de bens materiais, entregar até meu corpo para ser queimado, ou seja, para ser martirizado, como muitos foram, mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. Irmãos, o Evangelho de Deus, a obra do Senhor tem que ser feita por amor. Não adianta eu me acabar na igreja, me dedicar ao extremo, eu abandonar o meu trabalho, ficar 24 horas trabalhando arduamente, fazendo todas essas coisas, se dentro de mim a motivação não for a motivação certa. Qual é a motivação certa? É o amor. É não fazer por religiosidade. No termo aqui religiosidade, é a questão do ativismo religioso. Eu ser crente, ser mais religioso do que ser um crente. Como que eu sou mais religioso que eu? Zelar muito por doutrina, mas na minha atitude de religioso não tem amor, não tem compaixão. Na minha atitude de cristão, nos meus olhos não brilharem quando eu falo e vivo da obra do Senhor. É não olhar para a cruz e ver aquilo e reconhecer que aquele sacrifício que foi feito ali foi por amor, foi uma troca de amor, de sentimento, porque que valor você teríamos para o Senhor, para que valêssemos tanto sacrifício? Nós não valemos nada. O próprio Paulo vai dizer que ele se considera como esterco. Nós somos pessoas desprezíveis, seres humanos que não tem nada de nós que represente alguma coisa. Aí então o Senhor nos ama. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal forma, a tal ponto que ele se entregou, mas foi por amor. Não foi uma atitude heróica, sentimental, ou uma atitude simplesmente, vamos dizer assim, sem uma motivação especial. Então ele fez isso por amor. E aqueles irmãos em Éfeso, apesar de serem dedicados, apesar de serem, vamos dizer assim, pessoas que seguiam a doutrina, vamos imaginar, estavam constantemente presentes nos cultos. Às vezes eu até bato muito nisso aqui. Não adianta a gente ter atitudes religiosas se dentro de nossa atitude, por trás dessa atitude, estiver o amor a Deus. Não adianta eu ir para a igreja simplesmente para cumprir uma obrigação, como o pessoal fala, bater o ponto. Não, eu tenho que desejar isso, eu tenho que querer isso. O salmista Davi vai dizer, Senhor, se eu pudesse, eu passaria o tempo todo na tua casa, né? Eu gastaria todos os meus dias na tua casa. O salmista vai dizer isso, né? O meu prazer é estar na tua presença. E aqueles irmãos perderam esta coisa tão importante que é o primeiro amor, aquela empolgação, o sentido de querer fazer, gostar de fazer, estar ali não pensando na obrigação, mas no sentido mais profundo que o texto vai dizer, mas no amor, no sentimento. E eles perderam isso, apesar de ser tudo isso. Aí é o próprio texto de Coríntios que vai dizer, se eu fizer isso aí, eu vou ser como o sino que tinha, quer dizer, eu vou estar fazendo barulho. Minha vida como cristão sem amor, ela simplesmente não vale nada. E eles então recebem essa dura reprimenda. Vocês fazem muito, vocês trabalham muito, mas vocês fazem isso sem amor. Ou fazem agora por uma obrigação de fazer. A doutrina, o ensinamento bíblico não vai lhe servir de nada se dentro desse conhecimento bíblico teológico que nós buscamos não tiver dentro de nós o sentimento de amor a Deus, amor ao nosso irmão, amor à causa que nós servimos,
há necessidade grande de fazermos por amor. Não é só fazer, é a motivação que nos leva a fazer. Não é só ir na igreja, é pensar no que motiva, no que me faz ir à igreja. Não é só ler a Bíblia para aprender, é o que faz com que eu leia e aprenda, com que objetivo, qual a finalidade, buscando o quê? Estar perto de Deus tem que ser uma atitude desejada, querida, uma atitude de amor. Então, os irmãos de Éfeso estavam cometendo esse erro. E aí há um conselho, aliás, há 3 conselhos, aí a gente lembra da numerologia, né? O 7 e o 3. O 7 se refere às coisas de Deus, aliás, 7 representa Deus, a perfeição de Deus, e o 3 se refere às coisas relacionadas a Deus. Então ele dá 3 conselhos para a igreja de Éfeso, que lembra para nós também. O primeiro conselho é: lembre-se de onde caiu. Então ele vai falar o seguinte: lembra aí quando que isso começou. Por que que isso começou? Examine-se para ver o que aconteceu. Lembre o que foi que aconteceu para que isso chegasse a esse ponto. É examinar, é aquela prática do texto de Coríntios que a gente lê antes de tomar a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, esse conselho é dado aqui a Éfeso. Lembre-se de onde foi que você caiu. E nesse momento nós somos também convocados, nos dias de hoje. O que me levou a ser um crente tão frio, a ser um religioso, né? A ser uma pessoa muitas vezes até dedicada na igreja, mas sem sentimento, sem brilho nos olhos? E o Senhor dá o primeiro conselho: lembre-se, examine o que aconteceu e vasculhe a sua vida e veja onde foi que isso aconteceu. E aí vem o segundo conselho: já que você lembrou e você identificou o problema, arrependa-se. Arrependa-se do que você fez. Peça perdão a Deus por isso. Peça perdão às pessoas, se for o caso. Peça perdão a quem quer que seja, né? Arrepender não é simplesmente ter como as pessoas muitas vezes, remorso. Remorso é uma coisa que até Judas teve. Judas, quando traiu Jesus, ele não arrependeu, ele teve remorso. E hoje as pessoas confundem, vamos dizer assim, ter remorso do que se arrepender. Não, arrepender exulta em consciência do erro e reparação dele. Se é a coisa que você errou, se é uma atitude que você tomou, peça perdão a Deus, ao próximo, ao pastor, ao seu irmão, a quem quer que seja, seu marido, sua esposa, aos seus filhos. Pedir perdão, arrepender é retomar, é sair, mudar o caminho, é voltar por outro lado, não insistir naquilo que está fazendo, entendeu? Então aqueles irmãos são convocados a fazer isso. Lembra, identifica, veja o que foi. E aí, então, mude a sua posição. E a partir daí vem o terceiro conselho: pratique obras que praticava do início. Corrija a sua trajetória. Mude o seu estilo de vida. Faça o trabalho do Senhor. Se você não fez com alegria e dedicação, faça. A recompensa vai ser do Senhor para a sua vida. Ninguém vai ganhar mais. Eu tenho até me batido muito com isso, que às vezes a gente acha que as pessoas criticam por a sua atividade na igreja, mas é para Deus. Por mais que eu faça, o texto sagrado vai dizer isso, por mais que eu faça, eu ainda vou considerar ser um servo inútil, né? Um servo que ainda não fez nada, o que muito mais Deus fez por nós. Então, pratique as obras que praticava do início. Seja aquele crente vibrante, aquele homem, aquela mulher que amava o Senhor, que vai dizer como Davi: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que brote alegria. Eu não sei que sentimento brota dentro de cada um quando diz justamente isso, ou quando ouve que vamos, exatamente isso. Hoje, então, que a gente vê as igrejas vazias, e no caso da nossa realidade, e a gente vê então que fomos vencidos por um vírus, né? Nossa fé foi derrotada por um vírus. Tudo bem que algumas pessoas têm os seus problemas, as suas dificuldades, mas muitos dizem, como nós ouvimos ontem: que saudade, quanto tempo que eu não vejo. Mas é uma saudade assim, um tanto quanto
meio disfarçada em alívio, não sei, tal, a gente se apoia, a gente cria muitas muletas, né? E esse vírus, essa pandemia tem sido uma delas. Agora aí, então, por conta desse fato que provoca, então, a lembrança, o arrependimento e a mudança de atitude, vem uma dura advertência. Se não se arrepender, e o texto vai ser muito claro, como foi claro àqueles irmãos, é claro a nós hoje, são lições, como eu disse antes, advertências, exemplos. Então ele vai dizer, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O candelabro, a sua luz. Igreja, crente, foi feito para brilhar, porque nós vivemos em um mundo em trevas, né? Então, já que você não quer mudar de atitude, já que eu não quero mudar de atitude, vamos sofrer as consequências. E aí o texto é duro, né? Ele virei a você e tornarei o seu candelabro do seu lugar, apagarei. Você também vai virar trevas, né? O texto lá de Mateus 5, de 14 a 16, ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder numa cidade construída sobre um monte, portanto alto, né? E ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ou seja, não se pode esconder luz. Luz tem que ser vista. Luz dissipa trevas. Luz ilumina. E aí o texto continua dizendo, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Irmãos, como servos do Senhor, ele está dizendo à igreja de Éfeso, diz a nós hoje, que nós como luz devemos estar no lugar apropriado. E luz não fica escondido, como ele diz aqui, não se põe debaixo de um alpendre, não se esconde a luz tem que ficar posta em um lugar de forma que ela ilumine a todos. Aí como o texto vai dizer, coloca em um lugar apropriado, coloca em um lugar que ilumine a todos que estão na casa. Quando falta luz em casa, a gente sabe, a gente acende uma vela, né? E não coloca ela no chão, coloca no lugar alto, no estante, com a finalidade para que ela atinja a maior luminosidade possível, para que ela chegue a todos os lugares. Assim é a nossa vida, assim é o desejo que o Senhor quer para nós, que a nossa vida também seja isso. E aí ele diz no verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Um crente foi feito para brilhar e para brilhar diante dos homens. Mas como estamos? Crentes dentro de igreja religiosa. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas religiosas, cada um defendendo sua doutrina, cada um defendendo o seu dogma, todo mundo preocupado se pode ou se não pode fazer isso ou aquilo, mas esquecemos de ver como estão nossas atitudes e que brilho emana de nós, né? O que me adianta? Até alguém já escreveu, um missionário inglês, ele falando sobre a diferença das religiões hoje, e ele fala uma coisa curiosa, ele diz assim, a diferença de determinadas igrejas mais tradicionais para igrejas mais tidas como, vamos dizer assim, avivadas, é só a coreografia. Coreografia é coreografia, porque em um lugar bate palma, em outro lugar não bate. Em um lugar pode orar alto, em outro lugar tem que orar baixo. Então é a coreografia. E coreografia não quer dizer nada. Coreografia não representa nada diante de Deus. O que representa diante de Deus é justamente a nossa atitude, é o nosso comportamento diante dele, não é? Ninguém vai ser julgado porque bateu palma, ou porque não bateu palma, ou porque escutava música mais animada, ou porque não escutava música animada, porque na igreja tinha bateria, porque não tinha bateria, porque tinha isso, tinha aquilo, isso é tudo coreografia, ou seja, tudo isso é bobagem. Mas o Senhor está nos dizendo que devemos brilhar diante do mundo, dos homens que vivem em trevas. A atitude em que a igreja é julgada, em uma igreja atuante, uma igreja vibrante, uma igreja que trabalhava, uma igreja que não se esmorecia diante das dificuldades, como a igreja de Éfeso, mas uma igreja sem amor, uma igreja religiosa, uma igreja dogmática e doutrinária, mas uma igreja sem alma. E ela é duramente repreendida por isso.
nós precisamos estar também ligados. O texto lá de Coríntios que lemos no início, essas coisas são para nós hoje, principalmente nos fins dos tempos, como advertência, porque aquele que anda entre nós, como o texto vai dizer de Apocalipse, que estava entre a igreja, está entre os candelabros, ele vai de nós requerer prestação de conta. Então ele prossegue, já terminando o texto, e diz: mas uma coisa a favor de vocês é que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. E nós já vimos isso na lição passada, que os nicolaítas são os seguidores de Nicolas, segundo alguns escritores, e Nicolas foi um dos 70 diáconos, segundo diz Irineu, um dos pais da igreja, né? Nicolas, ele foi um homem que foi logo em seguida nomeado como diácono, e ele foi um crente liberal, né? Como eu já disse antes, ele estava circulando e pregando no meio do povo que a igreja devia abrir concessões, como por exemplo em relação ao Império Romano, a questão do imperador e outras coisas mais, mas a igreja não admitia isso. É uma prática que devemos também ressaltar da igreja de Éfeso, né? A liberalidade é uma coisa que tem dominado o mundo e nós devemos realmente combatê-la como os irmãos de Éfeso, porque o Senhor vai dizer que eles odiavam as práticas do nicolaíta, ou então esse liberalismo, essa mistura com o mundo, essa licenciosidade, né? Essa questão, muitas vezes, hoje de uma sexualidade aflorada. Os cristãos, os jovens dos dias de hoje, não são mais os jovens do meu tempo, por exemplo, né? Que se casavam casavam virgens, casavam sem nenhum compromisso sexual. Hoje as pessoas estão, muitos cristãos, não sei a realidade da nossa cidade dos dias de hoje, mas meu filho estava falando do Rio de Janeiro, que hoje, no meio dos casais evangélicos, nas igrejas evangélicas, os namorados vão dormir em casa com suas namoradas, debaixo da casa do pai, e são cristãos. Então, a licenciosidade, o liberalismo, que está cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais parecidas com o mundo. Os irmãos de Éfeso, eles eram realmente pessoas que combatiam essas práticas, e isso também tem que servir de exemplo para nós. E o texto prossegue e diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra está sendo dita e ensinada, e é uma característica aqui, indo para a conclusão do texto, que precisamos não só ouvir, mas praticar. Porque de tudo que nós dissemos, de tudo que nós ouvimos, Deus vai pedir de nós conta. E somente, como o texto prossegue, nós vamos encontrar isso no final de cada carta, a cada igreja, ele vai dizer: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Todas as igrejas, ele conclui de uma forma, abordando um aspecto da vitória, né? Só comerá da árvore da vida os vencedores. No final de cada igreja, todas as igrejas problemáticas, todas as igrejas menos ou mais problemáticas, existem vencedores nela. E só os vencedores terão direito a alguma coisa. Quem não é vencedor não comerá da árvore da vida. E a gente vê que a árvore da vida, essencialmente aqui, vai representar a vida eterna. E a gente dando uma pesquisada lá no texto de Gênesis, essa árvore da vida, ela já estava lá. E ele disse aqui no texto de Isaías 6, 9 e 10, ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem. É questão de ouvir, né, que eu estava falando. Quem tem ouvidos, ouça. Aí ele está dizendo aqui que é um velho problema das pessoas ouvir, mas eles ouvem, como muitas vezes a gente ouve, muitas vezes é falado. As igrejas estão falando, os pastores estão falando, mas eles nunca entendem. Estão vendo, mas não percebem. E ali é a questão que se relaciona à prática daquele que faz a coisa por pura religiosidade, não está ali. As pessoas estão escutando, mas não estão ouvindo. Está vendo, mas não estão entendendo nada, né?
Então, aí o texto vai prosseguir: torne insensível o seu coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não convertam e não sejam curados. Porque, veja bem, quem não escuta, mas não ouve, quem vê e não entende, vai passar por essa consequência aí. Eles não serão curados, eles não serão convertidos, eles não entrarão, não farão parte daqueles que serão vencedores, né? Mas todas essas coisas a Bíblia nos garante lá no texto de Romanos: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, veja bem, não é religiosidade, não é a prática, não é o trabalho sem amor que nos faz vencedor. Nós seremos vencedores porque Ele nos amou. E o trabalho, a relação que devemos ter com Deus é firmados no amor. E aí, só falando um pouquinho a respeito, para concluir, da árvore, a gente vê lá em Gênesis 2,9 que o Senhor fez nascer então do solo todo tipo de árvore, agradável aos olhos e boa para o mantimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida, e também estava da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore. Mas veja bem, como a nossa tendência, nosso problema é de origem, podia comer de tudo. E o homem podia comer, inclusive, lá da árvore da vida, e ele não morreria. Mas ele foi comer de qual? Ele foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso pagamos um alto preço, que é o preço do pecado e da desobediência. Nós, terminando esse estudo a respeito da igreja de Éfeso, devemos então estar ligados, né? Devemos estar conscientes de que a igreja de Éfeso tem grandes lições para os nossos dias. Voltar ao primeiro amor tem sido o nosso grande desafio. Ainda mais em uma ocasião, como nós estamos vivendo, de ser a opção de você ir ou não ir à igreja, enfrentar dificuldades. Aí alguns vão dizer: mas por que vai? Isso é uma imprudência, isso aqui é tudo bem. Tem pessoas, eu vou dizer aqui, eu não quero ser leviano ao ponto de dizer que realmente existem pessoas que requerem cuidado. Devemos ter cuidado, devemos nos cercar de todos os cuidados. Agora, a minha relação com Deus, o meu amor, Senhor, a minha disposição em querer adorar e louvar o seu nome, não pode ser maior do que outras coisas. Eu, pelo menos, penso isso. Estava conversando isso com o irmão João ontem, né? Não é justamente a dificuldade que vai me distanciar de Deus. O texto de Romanos vai lá dizer: quem nos separará do amor de Deus? Será a dor, será as provas? E hoje a gente está vendo que coisas como o Covid têm separado muita gente de Deus. Eu quero pedir perdão aos irmãos que se sentem ofendidos por isso, mas não é as pessoas que estão impossibilitadas de fazer isso. É muitas vezes pessoas e até nós que podemos fazer muito mais para o Senhor, mas as circunstâncias têm sido uma barreira, um problema para nós. Pode até ser que eu tenha as mais diversas e as mais grandes justificativas, mas é o momento de avaliarmos o nosso primeiro amor, né? A Bíblia diz que onde está o tesouro, está o coração. E é então, com base nisso, que precisamos avaliar nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a oportunidade de refletirmos e de termos a condição de avaliar aquilo que é importante, aquilo que é essencial para a nossa vida. Minha relação com Deus ou o quê? Então é justamente, essencialmente isso que o Senhor tem a nos ensinar. Que Ele derrame sobre nós graça, misericórdia e nos dê, de fato, a condição de ouvirmos, escutar, ver e perceber, conforme o texto lá de Isaías. Então, que Ele faça isso na vida de cada um. Amém? Semana que vem a gente vê, então, a próxima igreja, a nossa trajetória na caminhada das igrejas. Eu vou ver se eu tenho condição de falar de mais de uma igreja com os irmãos. Nós estaremos estudando, então, Esmirna. Eu vou ver se eu englobo Esmirna e Pérgamo, para a gente adiantar o nosso estudo. Amém, irmãos?